Olá, meu nome é Cindy Spiazzi, sou Relações Públicas e chefe da Unidade de Comunicação Integrada da UFSM. É um prazer receber você aqui hoje. Nosso objetivo é, durante o mês da mulher, contar sobre o perfil e trabalho de mulheres estudantes, técnicas e professoras que atuaram e atuam durante a pandemia no combate à Covid-19. Este bate-papo será publicado no canal do YouTube da UFSM e dele serão extraídos áudios e vídeos para nossas redes sociais, site, rádios e TV. Nossa convidada de hoje é Luciana Borges Segala, supervisora do Programa de Residência Médica e Medicina Intensiva do Hospital Universitário, médica intensivista e responsável técnica pela UTI Covid-19. Então, primeiramente, Luciana, a gente gostaria que você se apresentasse, contasse um pouco mais, né, sobre a sua formação, a trajetória profissional, onde já atuou e onde atua atualmente na UFSM e fora da UFSM também. Boa tarde, pessoal. Como já foi falado, meu nome é Luciana, eu tenho 51 anos, sou médica, graduada aqui pela Universidade de Santa Maria, fiz a minha formação na UFSM e me formei em 1996. Depois disso, trabalhei por um ano aqui na Quarta Colônia e ingressei no programa de residência médica na cidade de Joinville. Lá eu fiz residência, depois retornei a Santa Maria e em 2002 eu concursei e entrei no Hospital Universitário, onde eu atuo desde então. Iniciei trabalhando integrando a equipe do pronto-socorro e em menos de um ano já comecei a trabalhar na nossa UTI, onde eu me encontro até hoje. Com o passar do tempo, surgiu o programa de residência médica, eu integrava, né, a equipe de preceptores e depois de um tempo acabei assumindo a supervisão. Atuo também no Hospital de Caridade, na UTI geral, uma UTI de 20 leitos, onde atualmente eu sou a responsável técnica, sou a responsável por aquela UTI. Sou casada, tenho 2 filhos, um filho de 20 anos, que é universitário, e um filho de 16 anos. O meu filho de 20 anos ingressou no mundo acadêmico quando explodiu a pandemia. Então, a gente vive ainda essa angústia dele não conseguir, né, ter a vivência universitária, que, na minha opinião, é uma vivência maravilhosa, é um mundo de descobertas, né, um mundo de abertura de horizontes. Realmente não se tem como ser a mesma pessoa, né, depois que a gente tem acesso, né, ao mundo universitário. Quisera todos conseguissem, né? Acredito que essa fosse devesse ser a maior luta, né, de toda a sociedade, que as pessoas conseguissem ter, né, acesso ao conhecimento, à educação. Mas, enfim, atuo também, então, nesse outro hospital, que é um hospital particular, um hospital privado, né? E dentro do hospital ali no hospital universitário, a gente vinha trabalhando numa UTI pequena, digamos, de 10 leitos, 9, 10 leitos. Tínhamos já o programa estabelecido de residência quando veio a pandemia. E ali tivemos que nos estruturar rapidamente, né? Dobrar o número de leitos. Então, passamos a ter uma UTI paralela com mais 10 leitos. E ali, naquele momento, né, foi necessário que as pessoas que tivessem conhecimento, que tivessem experiência e que tivessem coragem, por que não dizer, né? A gente, naquele momento, lidava com uma situação muito complicada, né? Onde tudo era desconhecido, onde o manejo, né, de uma doença, de toda uma síndrome respiratória, que não se sabia exatamente o desfecho, as coisas foram vindo e foram começando e
e as notícias, né, que a gente via pelo mundo afora. Felizmente, nos pegou num momento onde a gente tem muito acesso à informação, num mundo globalizado, onde as redes sociais, a integração da informação é muito grande. E eu acredito que isso tenha sido a chave para que a gente tenha conseguido lidar com tudo isso de uma forma mais uniforme, somando esforços, agregando conhecimento, trocando informações e experiências com outras UTIs, outras equipes, né, outros países, inclusive. Nós também tivemos a oportunidade de assessorar outras equipes à distância, pessoas, colegas que precisavam de ajuda. A terapia intensiva ela é uma especialidade relativamente nova em relação às outras. Se formou há pouco tempo. Antigamente ela fazia parte de uma complementação da residência de clínica médica. Então se tinha um R3, que a gente chama um terceiro ano, onde se cursava então essa vivência dentro das unidades de terapia intensiva, essas unidades fechadas onde se trata pacientes críticos. Né? Uma UTI é um local restrito, fechado, com número limitado de leitos, diferente de um pronto-socorro, onde as pessoas vão chegando de forma grave e vão sendo manejadas. A UTI ela tem um número X, tem exigências, ela respeita algumas regulamentações, né, que fazem parte, então, da boa prática médica, onde a gente consegue tratar, oferecer o melhor que se pode em tratamento de pacientes muito graves, onde a iminência da morte é uma presença, né? Então, todo tempo a gente tem que estar em função disso. E qual foi a maior dificuldade em relação ao trabalho nesse período de pandemia? Olha, como já falei, a questão do desconhecido, né? Estávamos lidando com uma situação, com uma doença, com um comportamento, uma evolução de uma patologia desconhecida até então. Não se sabia como que as coisas iam evoluir. A insuficiência respiratória, síndrome respiratória grave, a gente já é acostumado a lidar, mas a evolução, o desfecho, a falta de conhecimento de um tratamento que fosse efetivo, eu vou fazer tal medicação e ela vai responder. Isso foi se descobrindo o uso do corticoide, o manejo da ventilação. Isso exigiu bastante conhecimento. Como eu tinha falado anteriormente, nós tínhamos equipes mais restritas, intensivistas, poucos intensivistas, né, no mundo, seja lá onde for, se tinha um número mais restrito porque a demanda era menor. Daqui a um pouco se instala uma pandemia mundial onde a demanda triplica, né, e aumenta de forma exponencial. Então as equipes tiveram que ser montadas de uma forma emergencial, em unidades com pessoas com bastante limitação de recursos e até conhecimento técnico, às vezes, né? Tivemos que montar equipes onde os profissionais eram munidos da sua expertise técnica, muito boa vontade, muita vontade de trabalho, mas em alguns locais, algumas localidades, não eram pessoas com muita experiência. Isso teve que ser compartilhado entre todos, a gente teve que ajudar tanto à distância quanto com uma presença mais intensa nesse período. Isso trouxe um desgaste bastante grande. Nós tivemos que lidar com o medo das pessoas, o nosso inclusive, né, o medo de que a gente trouxesse a doença para casa, onde a gente pudesse adoecer. A gente viu colegas adoecendo, a gente tratou de colegas doentes. Nós tivemos situações onde os nossos outros colegas familiares passavam por situações de desespero, de
na iminência de que aquele colega fosse falecer. Nós tivemos colegas que faleceram, então a gente lidava com tudo isso. E quando eu digo colegas, eu incluo todas as pessoas da saúde, todo mundo que trabalha dentro do universo da saúde, dentro de uma unidade hospitalar. Então, era muito complicado a gente saber que um colega que a gente via, nós tivemos dentro da UTI do Hospital de Caridade, que é onde eu atuo, o chefe anterior, o chefe médico e o chefe enfermeiro doentes no mesmo momento. E entubado de ventilação mecânica. Isso a gente teve que lidar com o nosso medo de perdê-los, né? A insegurança de que a evolução deles não fosse satisfatória e que, graças a Deus, deu tudo certo. Eles estão bem, voltaram ao trabalho sem nenhuma sequela. Nós tivemos que lidar com tudo isso, com a nossa angústia, com a equipe fragilizada emocionalmente. Então, isso foi um desafio. A doença, o desconhecimento da evolução da doença, eu diria, e o manejo das equipes, tanto do ponto de vista técnico, de tentar oferecer o melhor, treinar pessoas de uma hora para outra, num ambiente que exige bastante empenho, dedicação e estudo e conhecimento, lidar com pessoas ao nosso lado adoecendo a todo momento e tentando se manter em pé e não trazer isso para casa da gente, para os familiares da gente, tentando consolar familiares, porque a distância era muito triste de ver as pessoas adoecendo, entrando na UTI, totalmente sozinhas, porque acabavam elas tinham que ficar isoladas. A gente lidava com o sofrimento dos familiares através de um telefone, videochamadas. Era bem complicado mesmo, era uma situação assim que bastante, nos exigiu muito psicologicamente. Né? O telefone tocava à noite, a gente às vezes tinha notícias desagradáveis e foi bem complicado. Felizmente, o saldo na nossa cidade, ele foi positivo. A gente tem uma mortalidade menor em relação a muitas outras localidades, o nosso estado, o nosso país, e a gente conseguiu, não sei de que forma, se equacionar rapidamente e atender. A gente ouve relatos de outros locais onde a situação foi muito mais crítica. E o nosso hospital conseguiu se organizar rapidamente, oferecer à comunidade um serviço, acredito eu, de qualidade. A gente vê pelas referências, e isso que traz a satisfação, né? A gente vê as pessoas de volta nas suas famílias. E, infelizmente, isso não foi possível a todas, mas a gente conseguiu uma grande parte, porque muito que se veicula é o número de mortes, é o número de pessoas, mas nunca se salienta o número de pessoas que melhoraram, que tiveram a cura, que conseguiram se restabelecer. As pessoas tratadas que tiveram êxito no tratamento, a gente não sabe esses números, esses números não são divulgados, né? O mais impactante é o número de mortes. Se a gente colocar isso na conta, na proporção do que foi e do que se conseguiu fazer, isso para nós, profissionais de saúde, é importante, esse reforço, onde a gente percebe que o nosso trabalho não foi em vão, que a gente conseguiu atuar, que a gente conseguiu dar o nosso melhor e trazer para a sociedade aquilo para o qual a gente se propôs lá na faculdade, quando a gente se formou, né, o nosso propósito. Eu acho que a gente pode dizer que nós vivemos uma guerra. Né? Os termos que se usa, os termos que a gente vê onde as pessoas falam, o fronte, a linha de frente, a retaguarda, a trincheira, né? São todos termos que vêm de estratégias de guerra. E a gente tem que pensar que foi isso. A gente recrutou pessoas, a gente recrutou uma equipe, a gente teve uma equipe de retaguarda. Então, todas essas
todos esses termos, né, todas essas expressões nos remetem a uma guerra, e é o que foi. Nosso inimigo era invisível, mas a gente lutou com ele. Aquela primeiro momento onde nós tínhamos que formar as equipes. Eu me lembro assim no meu primeiro plantão, quando a gente decidiu que ia formar a equipe, né, a sensação que a gente teve e tudo que veio na cabeça, assim, eu confesso que nunca parei para pensar se eu tinha medo de morrer. Eu acho que isso não me passou pela cabeça, mas eu pensava em casa como é que seria se algum dos meus adoecesse, ou se eu tivesse que me afastar para fazer a quarentena. Não pensava em morrer nem ficar muito doente, mas eu pensava em me afastar, como é que eu ia conseguir ajudar. Eu não poderia ficar doente naquele momento, não poderia ser afastada, porque todo mundo estava precisando, as pessoas contavam com a gente. Né? Os colegas ficavam bastante aborrecidos quando tinham que ser afastados, quando a gente via que estavam, né, um misto de medo com... Enfim, foi bem intenso mesmo. E você comentou essa questão, né, do medo de levar a doença para casa, tem 2 filhos, como que lidou, né, com essa pressão, com esse estresse, como que isso afetou a vida pessoal e familiar também? A gente chegava em casa bastante cansada, às vezes bastante estressada, consumida. Eu, felizmente, posso falar por mim, na minha família, os filhos, eles, eles foram criados de uma forma onde eles se acostumaram comigo saindo de casa, ausente em alguns fins de semana, em datas como Natal, Ano Novo, Páscoa, às vezes até mesmo no aniversário deles. Então, para eles isso não foi uma situação muito diferente do que a gente já vivia. O que eu percebo que na minha família foi observado é que o médico intensivista ele tem uma atuação dentro da UTI naquele tempo, de um tempo prolongado durante o plantão, mas a gente sempre entrega os doentes, a gente entrega, né, a UTI para o colega que vem assumir o plantão no nosso lugar, e a gente vem embora e a cabeça da gente pode ficar mais tranquila porque tem alguém cuidando daquele paciente em tempo integral, como a gente estava anteriormente. Não é como um médico especialista que deixa um paciente internado numa enfermaria, ele está sempre sendo acionado a qualquer momento, qualquer dúvida da equipe, qualquer dúvida do familiar. Às vezes tem que retornar ao hospital, tem que sair de casa no fim de semana, tem que estar sempre voltando ao hospital para fazer o acompanhamento daqueles pacientes que não são tão graves, mas às vezes ficam graves. Tendo um número maior de pacientes internados, o profissional acaba sendo solicitado, às vezes de forma mais frequente, outras vezes não. É meio incerto. O intensivista não tinha isso. Eu sei que eu entro no plantão de tal a tal hora e depois que eu saio de lá, poucas vezes eu sou requisitada. Com o contexto da pandemia, onde a gente tinha uma série de questões que todas as decisões eram, todas não digo, mas muitas decisões eram tomadas em grupo, a gente tinha que discutir, a gente formou grupos onde a gente ficava discutindo estratégias, pacientes que a gente ia receber, para onde a gente ia encaminhar, a logística era discutida à distância e isso requisitava muito da gente. Então, a minha família estranhou. Eu voltava para casa, mas eu continuava no celular, eu continuava tendo que responder a alguma questão do hospital, tentando discutir algum caso, algum colega internado que a gente precisava montar uma estratégia, o familiar também que requisitava a gente. E aí isso impactou um pouco. Isso, né, houve, mas eu sempre tive muita compreensão dos meus filhos e do meu marido, e isso me trouxe bastante tranquilidade. Isso foi realmente um respaldo que sem ele talvez não tivesse conseguido executar todas as demandas. E como que você começou, né, a carreira na medicina e na própria medicina intensivista? Na verdade, tem as pessoas, os meus pais, né, pessoas que conviveram comigo, da minha família, dizem que isso eu falava que ia ser médica desde bem criança, que eu não sabia nem pronunciar as palavras direito e já
já referia a isso. Realmente, eu não me lembro, assim, de uma outra opção na minha vida desde que eu me conheço por gente. Sempre gostei muito, sempre admirei muito essa questão, né, da ajuda. Eu sou de uma família, a minha mãe é uma pessoa que tem uma doença crônica desde que eu sou criança. Ela descobriu muito cedo, antes mesmo de ter as filhas. E a gente se criou num ambiente onde tinha essa questão, né, da doença, do convívio com o médico, que a mãe ia para o hospital, voltava, a minha avó era doente, morava com a gente. Então, as minhas irmãs também eram asmáticas e eu me lembro como se fosse hoje do pediatra indo na nossa casa, a maletinha, que eu lembro como se fosse hoje a maleta que ele carregava. Não é fácil passar no vestibular de medicina. Eu me preparei, vim de uma cidade menor, vim para Santa Maria só para estudar. Eu não sou daqui, sou de Rosário do Sul. Vim para fazer o ensino médico, que na época a gente chamava de segundo grau, e me preparei para. Também nunca tentei em outra universidade, sempre tentei aqui na Federal de Santa Maria. Não, né, precisei fazer cursinho para complementar o estudo. Eu vim de uma escola pública, que na época as escolas públicas eram muito boas, só que a gente teve o problema das greves, enfrentamos uma greve muito prolongada no primeiro ano e depois outra no terceiro, de 90 dias. Isso acabou fazendo com que o ensino ficasse um pouco debilitado naquele momento e a gente precisou de uma complementação com cursinho. E aí eu entrei na faculdade, a especialidade em si não apareceu de pronto. Eu gostava de tudo, cada coisa que a gente ia sendo apresentado era uma emoção diferente, era um encantamento, outras não tanto. E aí eu resolvi fazer clínica médica, fui para residência e ali eu conheci a terapia intensiva e foi onde eu realmente, assim, eu me encantei. Um ambiente totalmente controlado, onde a gente consegue ter uma atuação e ver o resultado daquela nossa, digamos assim, a gente faz uma estratégia, faz uma intervenção e a intervenção a gente fica do lado do leito para ver o resultado. Então, é aquela iminência assim do tudo ou nada, de né, morrer ou sobreviver. Eu achei isso muito estimulante, muito interessante, fascinante, na verdade, porque quando se tem o êxito, a recompensa, assim, ele é muito, muito recompensador, muito gratificante, né? E aí a gente foi crescendo, tendo mais experiência e veio essa oportunidade de treinar outros médicos nessa área. Isso para mim é uma coisa fantástica. Eu acredito que a gente conseguir trazer para aqueles jovens que estão entrando, que estão ingressando na vida profissional, né, a nossa parcela de contribuição, que é a nossa experiência, porque eu costumo dizer que com o advento da informação hoje, todas as informações técnicas a gente consegue, é muito fácil, está tudo muito acessível, né? A gente não ensina a medicina, a gente ensina a ser médico. A medicina está nos livros, a gente aprende ali. Agora, a postura médica, a atuação, como a gente tem que pensar rápido, atuar, tomar decisão e lidar com as dificuldades, isso que é o difícil, que só a experiência pode te trazer, mas um treinamento também, através do estímulo de quem está junto com a gente ali aprendendo, eu acredito que seja bastante importante. Então, eu atuo mais nessa questão, né, da formação de novos profissionais. Acho que é muito recompensador isso. A gente vê que com a pandemia
o interesse pela terapia intensiva cresceu. Antigamente eu dizia que eu era intensivista, as pessoas não sabiam nem muito do que a gente... Ah, mas é cardiologista? Ah, é anestesista? Não. Tinha que explicar qual era a especialidade, né? E aí, agora, com toda essa questão da pandemia, se voltou o olhar para dentro das UTIs, a gente percebeu que as pessoas hoje entendem o nosso trabalho, como que a gente atua, né? E o grau de dificuldade que pode trazer ao manejo do paciente crítico. E isso para nós é uma oportunidade da gente da gente mostrar o nosso trabalho, mostrar o quanto às vezes para fazer as pessoas entenderem quando o seu familiar está lá dentro ou a própria pessoa precisa de um tratamento dentro da unidade de tratamento intensivo e o quão é desafiador esse trabalho. E como que você enxerga o papel das mulheres na ciência, na medicina, enfim? Eu sempre digo que a gente, na atualidade, nós pegamos um caminho que foi aberto, né, por as nossas antepassadas. Elas enfrentaram situações que eu acredito que para nós hoje seriam surreais. A gente não consegue nem entender que uma mulher não pudesse se sentar à mesa com outros homens, que não pudesse ter acesso ao conhecimento, que uma mulher de família, como se dizia na época, no século XIX, no século XVIII, não poderia ter acesso ao conhecimento, né, principalmente nas áreas médicas, acesso ao corpo nu, né, que é o foco no nosso, né, o objeto do nosso trabalho é atender a pessoa integral e a gente precisa ter acesso ao corpo dela. Então, tinha tabus que não se podia, que as mulheres não poderiam ter acesso. Então, antes de nós, né, as mulheres enfrentaram situações e abriram frentes, abriram batalhas, né, travaram guerras muito difíceis que a gente que nasceu no século XXI, ali no final do século XX, já teve o caminho praticamente aberto. Claro que existia, até eu vejo bastante diferença do meu tempo de faculdade para hoje em dia, existia algum grau de resistência. Às vezes eu me lembro que eu trabalhava num serviço de emergência médica móvel, né, onde é tipo o SOS Unimed, digamos, mas era um serviço privado, e a gente atendia as pessoas ao chamado de urgência nas casas, né, no domicílio, e às vezes o enfermeiro era homem e eu era a médica, mas aí a gente chegava para atender, tinha um macacão com a identificação médico, enfermeiro, mas as pessoas não aceitavam que eu não fosse enfermeira e que o homem não fosse o médico, né? A gente sempre levou isso de boa, nunca tive muita preocupação com isso, mas a gente vê uma certa que existia, né? Era cultural. Hoje eu já não vejo tanto assim. A gente teve agora, né? Foi veiculado na imprensa a primeira turma exclusiva de mulheres, né, na cirurgia, porque algumas especialidades médicas elas ainda têm uma preferência, né, mais masculina, mais feminina, e a cirurgia geral ela era uma área mais de escolha mais, né, dos homens do que das mulheres. Hoje não, hoje a gente vê que isso não é independente, né? Acredito às vezes que tenha mais mulheres integrando as equipes do que homens. Volta e meia a gente brinca, né? Hoje temos só mulheres, tanto na equipe da enfermagem, fisioterapeuta, né, residentes, mas eu não tive assim muitas questões. Eu tive alguma dificuldade assim como é que eu vou dizer, com as pessoas às vezes dos familiares não acreditarem que a gente era médico, mas isso também nunca
Mas eu acredito que isso se deva a lutas pregressas de outras mulheres, né? O campo já estava facilitado, já estava aberto, a gente reconhece isso tudo, a luta delas, e a gente pegou o caminho aberto. Felizmente, não, eu posso dizer que não tive muitas dificuldades. Depende, acredito também que seja cultural, dependa da região, né? Dependa do local. A nossa cidade é uma cidade onde se tem, né, uma confluência de todas as localidades da redondeza, né, e acredito que a mentalidade das pessoas seja mais aberta. Não tive, assim, muita dificuldade. Se eu falar isso, vou estar faltando com a verdade. Felizmente, eu não tive essa dificuldade mesmo. E você poderia indicar, assim, um artista ou autora, ou alguma inspiração feminina na carreira, na ciência? Assim, na carreira, eu profissionais da ciência, eu sempre admirei muito a Marie Curie, ou Marie Curie, não sei como a gente diz, né? Por toda a trajetória de ser casada com alguém da área, fazer ciência junto, descobrir, ser vítima da própria descoberta. Então, um elemento radiativo, onde não se sabia ah, o quanto era maléfico, né, o contato tão, por tanto tempo, né, com a radiação. E é como se a pessoa desse a própria vida em prol, né, da ciência, sendo uma mulher. Eu sempre gostei muito de saber sobre ela. Eu tenho uma admiração muito grande, sempre que me vem à cabeça saúde, eu me lembro da Florence Nightingale, que não era necessariamente médica, era uma enfermeira, que é a patronesse da enfermagem, mas que foi uma profissional que conseguiu, começou a diferenciar os pacientes na Guerra da Crimeia entre graves e não graves. Ela seria os primórdios da terapia intensiva, né? Separar os pacientes por gravidade, verificar os pacientes em todos os momentos, inclusive quando estavam dormindo à noite, os feridos, ela fazia uma vigilância, né, diuturna desses pacientes. Na asepsia das mãos também, ela usou muita matemática, ela usufruiu de ter um pai matemático e trouxe para a ciência o uso da estatística, da matemática, né, para gerar novos protocolos, novas estratégias. Eu sempre admirei muito, né, essa questão do cuidado que a Florence tinha, e é muito interessante a história. E tive professoras médicas, tem a nossa presidente da nossa Sociedade Brasileira da Medicina Intensiva é uma mulher, a doutora Suzana. Então, na atualidade, a gente vê, eu sempre tentava com alguma mulher que tivesse contato, alguma professora, ver como que era o gerenciamento da vida delas, porque a vida, conciliar a vida profissional, né, com a vida privada, né, a família, filhos, né, é uma questão bem... a gente precisa ter muito planejamento, muita estrutura para ter uma família, para ter filhos, para criar filhos, para tomar a decisão de ser mãe no contexto da profissão, fazer o equilíbrio entre os dois caminhos, trazê-los juntos. A gente sabe que os filhos precisam da gente, a gente precisa estar presente. E como é que a gente vai se estruturar nos momentos de ausência, no momento do trabalho. Então, esses desafios, assim, a gente procurava se cercar de exemplos de pessoas que vieram na frente, de mulheres mais velhas, médicas, professoras. Eu sempre tive muita curiosidade de como elas gerenciavam a própria vida. E quando a gente tinha a oportunidade de perguntar isso, sempre eu tive muita curiosidade, muita
né, para saber como eu programaria a minha vida no futuro, depois do casamento e os filhos, a vinda dos filhos, né. E você gostaria de deixar alguma mensagem para as mulheres cientistas do presente e do futuro, mulheres médicas? Eu acredito que a gente não deva desistir, a gente deva traçar planos para a nossa vida, ter uma vida, ter um planejamento de vida é o caminho para que as coisas consigam, né? Primeiro a gente sonha, a gente planeja e depois a gente executa. Tudo se torna muito mais fácil de se concretizar quando a gente tem um planejamento, a gente tem um plano de vida. Claro que nem tudo acontece como a gente gostaria, mas a primeira coisa que a gente vê, o que a gente quer para a nossa vida. Eu quero ser só uma profissional, eu acho essa escolha muito nobre. Eu quero dedicar a minha vida só para a profissão, seja lá qual for, né? Me dedicar à ciência, ao mistério, a tudo que implica viver, né, pelo trabalho, para o trabalho, se essa é a minha opção de vida, ou eu quero ser uma pessoa que tenha uma família, que tenha filhos, o quanto a minha profissão vai, o quanto eu vou dedicar para a parte profissional, para a parte privada, né, particular da minha vida. Então, assim, se a gente tem que fazer uma reflexão se a gente tem uma parceria, né? Tem muitas mães solo, né, que tomam a decisão de ter filhos, isso realmente é notável, mas não se pode pensar só na gente, a gente tem que pensar se a gente vai conseguir, porque também ter filhos para que a gente seja ausente, para que a gente não consiga deixar um registro da nossa identidade como família para as próximas gerações, também não sei o quanto isso vale a pena. A pessoa se conhecer, eu nasci para isso ou para aquilo, eu quero me dedicar só para a minha profissão, é muito nobre, é um exercício muito enriquecedor, e é uma escolha. E se ela for tomada de forma consciente, a gente conhece muitas profissionais que se dedicaram só à profissão e são pessoas dignas de muita admiração. Às vezes são as pessoas que fazem as maiores conquistas. Isso vai me fazer feliz, é isso que eu quero para mim. No momento que eu imagino que eu gostaria de ter filhos, de ter uma família, então eu vou ter que me planejar, me estruturar para que eu consiga fazer as coisas. Não é fácil, não tem como dizer que isso seja fácil. Não é fácil, não é fácil ter uma família, ter filhos e não ter uma estrutura, ou dos pais da gente, dos avós da criança, tanto paternos quanto maternos, ou do próprio companheiro, não precisa nem ser morar junto, mas que essa criança tenha o amparo, né, de um outro companheiro, de alguém que consiga trazer junto contigo a criação e a educação dessas crianças. É muito complicado, assim, um filho que adoeça, ou que tu passar ir para o trabalho, não tenha como dar suporte, né, então isso é difícil, às vezes é meio complicado, mas é muito gratificante se foi planejado, se faz parte da nossa escolha, né? A gente ter essa oportunidade é muito grande, muito bom mesmo. Felizmente, consegui fazer essa mistura com equilíbrio, né? Com muito respaldo. Os meus sogros sempre me ajudaram muito. Tive uma pessoa na minha vida, uma funcionária que cuida da minha casa, que me ajudou para cuidar dos meus filhos. Então a gente sabe que deve bastante a essas pessoas, né? E felizmente tive esse respaldo, essa retaguarda, né? Para que a gente conseguisse caminhar de forma equilibrada entre as duas dimensões, digamos assim. Muito bem, eu agradeço, né, muito a participação, a disponibilidade em participar. Agradeço também a presença da Nathalie,
Dandara, que é nossa bolsista, estudante de Relações Públicas e que ajudou na produção também dessa série de entrevistas. E muito obrigada mesmo. À disposição, eu é que agradeço a oportunidade, né, para a gente trocar essas ideias, conversar um pouco, a valorização, eu me sinto valorizada por vocês, por quererem nos ouvir, né, eu realmente agradeço bastante, espero que possa contribuir. Acredito que os nossos sonhos valem a pena, a gente tem que ter perseverança, persistência, coragem, força e muito amor no coração. Amar aquilo que se faz acima de qualquer coisa é o primeiro ingrediente para o sucesso. O sucesso, quando me refiro a sucesso, é que é nosso final lá, que seja aquilo que nós nos propusemos, ele tenha o resultado positivo. E a gente acredita que sim, no momento que a gente consegue, no meu caso, no caso de um agente de saúde, que seja devolver para a família alguém, né, de volta um ente querido que a gente teve em situação difícil. Então, isso é o êxito, amar o ser humano, amar o trabalho, amar o serviço. E quando a gente tem uma escolha baseada dentro da consciência, vale a pena lutar, vale a pena perseguir o sonho, vale a pena noites que não foram dormidas, estudar, procurar conhecimento, em qualquer área que seja, para mulheres, para homens, né? Ir atrás do sonho, fazer eles acontecerem, lutar por eles. Agradeço bastante. Isso aí, muito obrigada e bom resto da semana. Para vocês também.